Olá, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, professor. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. O que é para fazer hoje é a primitivação das funções racionais e o exercício 4, com o que nós acabámos na aula anterior. E o que se faz está resumido neste último parágrafo do diapositivo 38. Não sei se já leram, se já estudaram. Sei que há alunos que já fizeram os exercícios todos, do 4, a primitivação das funções racionais. Nos slides anteriores disse que era uma função racional. É o quociente de polinómios. E a primitivação das funções racionais, algumas são imediatas, mas, em geral, se não são imediatas, tem que se fazer decomposições, decompondo as frações próprias. Também tem que saber o que é uma fração própria. São aquelas em que o grau do numerador é menor que o do denominador. É como nos números reais. 4/5 é uma fração própria. 5/4 não é uma fração própria. Faz uma divisão. Do 5/4 é uma unidade mais 1/4. E nas frações racionais faz a divisão inteira. A primeira divisão das funções racionais decompõe-se as frações próprias em frações simples. Tem que saber o que é que são as frações simples. Então, aqui as frações simples, que estão descritas no slide 40, são frações que têm primitiva imediata. São funções que estão nas condições da regra do logaritmo. São funções que estão nas condições da regra da potência. E também são funções que estão nas condições da regra do arco tangente. Decompõe-se em frações simples, de acordo com uma teoria desenvolvida em torno do tipo de raízes do polinómio divisor, o que está no denominador. Em 4 casos, se esse polinómio tem só tem raízes reais ou também tem raízes imaginárias, e se as raízes reais forem simples ou múltiplas. E há que saber também o que é que são raízes simples e múltiplas, como está aqui descrito no slide 39. Apresentei aqui exemplos de polinómios que já estão fatorizados. Portanto, fatorizados, as raízes vêm-se à vista desarmada. O que anula isto é o -1. O que anula isto é o 2. É um polinómio de grau 2, que tem 2 raízes reais e são consideradas simples. Porque é que são simples? Basta pensar o que é que está no segundo exemplo que acrescentamos aqui. A esse polinómio que estava em cima, do caso de cima, acrescentei um fator que tem a raiz real x igual a 1, mas que é dupla. Conta como 2. Porque é x menos 1 vezes x menos 1. Se aplicar em forma resolvente uma coisa destas, o b quadrado menos 4ac dá 0. É menos b mais ou menos 0. Portanto, é como se fossem duas na mesma, conta como se fossem duas, mas é a mesma. É uma raiz real dupla. Depois, esse polinómio, neste caso é um polinómio de grau 7, no terceiro caso, grau 7, isto é grau 2. A multiplicar por um grau 3 fica grau 5. Este é grau 2, é grau 7. 7. E contam-se 7 raízes. Só que são 2 raízes reais simples. Esta é uma raiz real tripla, também chamada de multiplicidade de 3. Conta 3 vezes. Portanto, é 2 e 3, 5. E este não tem raízes reais. Todos devem saber que o x² mais 1 não tem raízes reais. Este polinómio, quando se aplica a forma resolvente do b² menos 4ac, dá negativo. Os que não sabem números complexos, números imaginários, também não há grande problema. Não vão ter problemas com isso. Com imaginários, as raízes quadradas do -16, quando se aplica a forma resolvente, por exemplo, 3 mais ou menos, raiz de -16 sobre 2, raiz de 16 é 4, a raiz de -1 é i. E depois as raízes são imaginárias e são aos pares. É sempre aos pares. O polinómio de grau 2 tem sempre 2 raízes. Podem ser raízes reais simples,
pode ser uma raiz real dupla ou pode ser um par de imaginárias. É o terceiro caso. E depois, as imaginárias podem ser duplas. É raízes reais ou raízes imaginárias simples ou múltiplas. São os 4 casos. E as decomposições. Há uma teoria de decomposições para decompor. Olha, eu começo com um exemplo. Agora, a partir de agora, vai ser tudo exemplos. Eu começo com um exemplo que nós já fizemos na aula anterior, mas faço ao contrário. Se tivermos uma fração destas, toda a gente sabe a primitiva, porque são imediatas. Querem recordar, ser vocês a recordar qual é a primitiva disto? Qual é a primitiva desta e qual é a primitiva desta? Querem dizer ou não? A primeira eu acho que é ln de x. Menos ln de x mais 1. São simples. Só que, quantas vezes os alunos já, normalmente quando apanhavam frações, uma subtração de frações, que seriam só o sinal, juntavam, reduziam o mesmo denominador, multiplicavam esta por x mais 1. Isto já fizeram imensas vezes. Fica x mais 1 menos x sobre x vezes x mais 1. Isto corta e fica assim. E então, e agora qual é a primitiva desta? A primitiva desta não é imediata. O que vamos ter que fazer é decompor. Os alunos no secundário já somaram imensas vezes frações. Se queriam só o sinal, por exemplo, se é uma derivada, saber se é positivo, se é negativo, tem que juntar. Para fazer um 4 sinais, ainda se calhar estavam longe de saber que agora o que vão ter que fazer é ao contrário. É fazer as decomposições. E como é que se vai fazer esta decomposição? Vou-vos mostrar como é que se faz esta decomposição. O que temos aqui é o primeiro caso. A fração é própria. O numerador é grau 0. O denominador é grau 2. É o primeiro caso. E vou justificar porque é que é o primeiro caso. Porque o denominador tem, um polinomial de segundo grau, tem apenas raízes reais e as duas são simples. X, o polinómio, o denominador, vou escrever mesmo uma vez, o denominador tem apenas raízes reais, e ambas são simples. Portanto, é o chamado primeiro caso. E, nestas circunstâncias, a teoria das decomposições garante que 1 sobre x vezes x mais 1, esta fração ou uma outra qualquer, que seja uma fração própria e que só tenha no denominador raízes reais simples, pode-se decompor, se é duas raízes, duas frações simples. São 3 raízes, 3 frações simples. São n raízes, n frações simples. Cada uma com o denominador correspondente à raiz. A sobre x mais b sobre x mais 1. A teoria garante que existem duas constantes A e B pertencentes a R. Vou usar aqui nesta matéria letras maiúsculas. Não fui eu que inventei usar letras maiúsculas. Se abrirmos livros de matemática, usam sempre letras maiúsculas. Talvez em homenagem a quem inventou isto. Não sei porquê. A gente usa, mas podia-se usar letras minúsculas, A e B. Daqui é costume usar letras maiúsculas. Garante que existem A e B pertencentes a R, únicas, de tal modo que esta fração, do lado esquerdo, é igual à soma das duas, qualquer que sejam os valores de x. Não é para resolver uma equação. Isto é, identifica-se uma função igual à outra. Qualquer que seja o x, neste caso, pertencente a R, exceto 0 e menos 1. E as constantes calculam-se. O cálculo das constantes é agora pegar nas frações e somá-las. Multiplica-se aqui por x mais 1. Vamos outra vez andar para trás. O A vezes o x mais 1 mais o B vezes o x iguala-se a... É uma fração que tem este denominador, iguala-se a isto. Daqui para a frente, quando estivermos a falar de composições, reduzimos ao mesmo denominador e igualamos os numeradores. Não é preciso escrever os denominadores. Escreve-se assim.
AX mais BX igual a C1. Em bom rigor, aqui não devemos pôr equivalente, devemos pôr implica, porque a igualdade de cima não está definida para x igual a 0, nem para x igual a menos 1, e esta está definida, por isso não é bem, implica isto. Se as frações são iguais, se as frações são iguais, então os numeradores também têm que ser iguais. Desculpem, vou dizer melhor. Se as frações são iguais e se têm o mesmo denominador, então os numeradores também têm que ser iguais. Juntando os termos que têm o x, fica mais bx, e isto trata-se da igualdade de polinómios. Dois polinómios só são iguais se têm os mesmos, se têm o mesmo termo independente, se têm o mesmo termo em x, se têm o mesmo termo em x quadrado. É obrigar em que o a mais b tem que ser 0 e o a tem que ser 1. É um sistemazinho de equações simples. Fica a igual a 1 e o b igual a menos 1. É o que tínhamos. A igual a 1, vou andar ali para cima, é o que tínhamos no início, quando partimos aqui da coisa ao contrário. O a é igual a 1 e o b é igual a menos 1. É isto que vamos ter que fazer. É decompor, aprender a decompor para chegar às primitivas. As decomposições é pôr em frações simples. Que frações são simples? Que frações simples são essas? E como é que se fazem as decomposições? Depende dos casos. Para efeitos de primitivação, a primitiva de 1 sobre x mais 1, dx, escrevemos que é a primitiva de 1 sobre x menos a primitiva de 1 sobre x mais 1, ln de módulo de x, menos ln de módulo de x mais 1 mais c. Optei por um exemplo ao contrário para se perceber de onde é que isto vem. Agora é agarrar nos exercícios do caderno de exercícios. No 4,